Fala, galera, então agora nosso próximo bloco, como combinado, pegando aí a questão de crase que trata sobre paralelismo sintático. Então se liga só, ele bota as expressões de segunda a sexta e da segunda a sexta. Vamos entender como é que isso funciona, ó. De segunda a sexta e da segunda a sexta. Aqui eu tenho basicamente um caso de paralelismo sintático. Eu tenho duas palavras de igual relevância, então eu traço um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira palavra, obrigatoriamente vai acontecer diante da segunda. Então o que tem antes da palavra segunda na primeira expressão? Apenas a preposição de. Se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter o que do outro? Também preposição. Então, de segunda a sexta não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra nunca tem crase. Ambos são sempre preposições, de segunda a sexta, de segunda a quinta, de segunda a quarta e por aí vai. Agora, quando a gente coloca da segunda a sexta, obrigatoriamente vai ter a crase, pois antes da palavra segunda tem a expressão da, que é a contração da preposição de mais o artigo a. Se tem preposição mais artigo de um lado, obrigatoriamente vai ter preposição mais artigo do outro. Então, da segunda a sexta tem crase, porque na verdade, da alguma coisa a outra sempre terá crase. Da segunda a sexta, da segunda a quinta, da segunda a quarta e por aí vai. Agora, olha porque isso é um prato cheio para cair numa prova. Isso aqui é um caso de paralelismo sintático e nem todo mundo comenta sobre isso. Você sabe, nem todo mundo comenta. É um caso de erro do cotidiano, pois se você for a qualquer restaurante ou lanchonete, é muito capaz de você enxergar lá a expressão de segunda a sexta com crase. Por que o cara fez aquilo? Porque ele é burro? Claro que não. Ele fez isso ou porque já viu isso errado em algum lugar e só reproduziu, ou porque ele enxergou uma falsa força no ar. Ele pensou assim, de segunda a sexta. Isso não existe. É de segunda a sexta e a pronúncia não se altera. Então, isso não existe. Aí, eu também tenho aqui um prato cheio por conta do valor semântico. A gente já falou aqui de morfologia e de sintaxe, mas vamos falar de semântica, de interpretação. As duas expressões são completamente diferentes. Quando eu boto de segunda a sexta, eu estou falando sobre qualquer semana. Sabe por quê? Porque aqui a gente não colocou o artigo, a gente não especificou, a gente generalizou. Então, é qualquer segunda, qualquer sexta, enquanto existir. Por exemplo, eu coloco assim, haverá aula de segunda a sexta na turma, sei lá, da Polícia Federal no LAC Concursos Presencial. De segunda a sexta. Aí, o teu conhecimento de mundo vai permitir saber que sábado e domingo não tem aula, pelo menos para esta turma especificamente. Agora, quando a gente coloca de segunda a sexta, enquanto existir a turma, vai ter aula neste período. Então, se o cara fala assim, ó, durante o ano inteiro vai ter aula de segunda a sexta na turma da Polícia Federal. Pô, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Se você decidir ir em outubro, vai ter aula de segunda a sexta, é claro. Agora, quando bota da segunda a sexta, aqui obrigatoriamente é a próxima semana, porque agora a gente está colocando um artigo, a gente está especificando a semana. Então eu digo assim, haverá aulões gratuitos no LAC Concursos da segunda a sexta. Vai adiantar voltar 6 meses depois para cobrar esses aulões gratuitos? Não, só vai poder voltar na próxima semana. Até aí, tudo bem, não é? Agora, você deve estar se perguntando, mas Sidney, isso daí tem a ver também com a relação horária? Tem. Só que a relação horária é um pouquinho mais difícil. Então, eu boto assim, ó. Eu boto assim, ó.
8 horas às 10 horas. Beleza, fiz assim. Nesse momento, o cara desconfia porque ele não está vendo nada antes. Não está vendo nada antes. Então ele começa a pensar, ué, está ignorando o paralelismo sintático, logo está errado, não é, Sidney? Não. Aqui, por incrível que pareça, está perfeito e está certo, porque simplesmente todos os gramáticos dizem que isso daqui está certo. Porque, na verdade, eles partem do pressuposto que aqui está escrito, está subentendida a expressão das 8 às 10 horas. É esse pressuposto aqui, que está subentendido das 8 às 10 horas. Só que é o seguinte, primeira coisa, nada de HS e nada de HRS, é sempre o H, tá? Então, 10 litros, 10L, 10 metros, 10M, 10 horas, 10H. Até aí, tudo bem. Agora, por que eles partem desse pressuposto, Sidney? Porque tem duas expressões perfeitas. Eu tenho das 8 às 10 horas e eu tenho de 8 a 10 horas. Sidney, tem alguma coisa correta sem ter nada antes, além daquela dali? Tem. Eu tenho 8 horas, tracinho, 10 horas, e eu tenho 8 horas até 10 horas. Só que essas três primeiras que estão aqui em cima, elas basicamente não caem em provas. Os avaliadores, eles gostam quando tem algo antes. Eles gostam de brincar com isso. Porque além dessas duas, eles vão colocar mais outras duas. Eles vão colocar de 8. Meu Deus, estou quase fazendo um 8, onde é para fazer um E. De 8 às 10, com crase, e de 8 horas às 10 horas sem a crase. É assim que os caras fazem. E aí vamos ser sinceros. Com essas 4 frases aqui, ele pode derrubar meio mundo. Vamos lá. Primeiro de tudo, você está vendo que aqui é uma relação que está juntando 2 períodos de horário. Se fosse só um, se fosse uma hora especificada, a crase já seria obrigatória. Sidney chegou às 3 horas, Sidney chegou às 2 horas, Sidney chegou às 2h20, Sidney chegou às 3h40, sempre tem crase. Agora aqui você tem que observar o paralelismo sintático. Por que essa primeira aqui não derrubaria ninguém? Nem minha avó. Quando o cara coloca das 8 às 10 horas, todo mundo acerta. E o que está certo aqui? Ó? O das é preposição de mais artigo as. Se tem preposição mais artigo de um lado, tem que ter preposição mais artigo do outro. Então, das 8 às 10 está certo. Agora, quando ele coloca de 8, o que ele está botando aqui? Ele está botando só preposição. Então, se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, de 8 a 10 horas também está certo. E aí as outras duas ficaram erradas. Mas qual é o problema dessas 3 últimas aqui? Na hora que o cara bota na prova de 8 a 10 horas, você estranha, porque ninguém fala assim no dia a dia, então você vai achar que está errado, quando na verdade está o quê? Certo. E se ele botar de 8 às 10 horas, você vai achar que está certo, porque todo mundo fala assim no dia a dia, até professor de língua portuguesa. Se o Luiz bater ali na porta e falar, e aí, Sidney, amanhã vai ter um futebol? Eu vou falar, vai. Aí ele vai falar, qual é o horário? Eu vou falar de 8 às 10 horas. Vai ser assim que eu vou falar. Então, no dia a dia é assim que a gente fala, mas tem que tomar cuidado. Por que não pode ser de 8 às 10 horas com crase? Se eu só botei preposição de um lado, não pode ter preposição mais artigo do outro. E por que não pode ser de 8 às 10 horas sem a crase? Se é um paralelismo, o que acontece diante do primeiro elemento, obrigatoriamente da mesma forma, tem que acontecer diante do segundo. Então, aqui, eu não posso ter preposição de um lado e artigo do outro. Isso não é um paralelismo, então eu elimino. E olha porque aqui também é um prato cheio. Vamos descobrir por que os gramáticos partem do pressuposto que 8 horas às 10 horas está certo, partindo do pressuposto que está subentendido das 8 às 10 horas. Porque essas duas expressões semanticamente também são diferentes. Quando o cara coloca das 8 às 10 horas, é a hora do relógio. Então, haverá um aulão das 8 às 10 horas. Que horário é esse? 8 horas da manhã. Então, a hora do relógio. Mas eu pensei que eram 8 horas da noite. Então, ele teria botado 20 horas e não 8 horas. Então, aqui, ó,
8 horas do relógio e vai até 10 horas do relógio. Então, significa que são 2 momentos, né? Na verdade, são 2 horas de aula. Então, você sabe que vai ficar 2 horas estudando. Agora, quando o cara coloca de 8 a 10 horas, não é mais 8 horas do relógio, 8 horas da manhã. É uma jornada, é um período muito maior. Então, eu digo assim, João trabalha de 8 a 10 horas por dia. Então, se ele começar meio-dia, ele vai terminar no mínimo 8 horas da noite, podendo ir até 10 horas da noite. Então, é diferente. Isso serve, por exemplo, para você ficar ligado em alguns aspectos. Por exemplo, uma empresa qualquer, o LAC, por exemplo, vai colocar no site o horário de funcionamento. Para não errar, o cara tem que botar assim, horário de funcionamento, sei lá, ele começa às 8 horas da manhã e vai até 10 horas da noite. Então, ele vai colocar às 22 horas. Então, o horário de funcionamento, das 8 às 22 horas. Ele pode botar das 8 às 22 horas. Ele jamais vai poder colocar de 8 a 22 horas. Ah, mas, professor, se ele está botando lá que é o horário de funcionamento, eu vou entender que é 8 horas da manhã até 10 horas da noite, não é? Não é assim? Beleza, você até pode entender, mas não foi isso que ele quis dizer. Porque quando você bota um horário de funcionamento, um horário de atendimento, pode ser o horário do aulão, você não está especificando o horário, você não quer que o cara chegue exatamente na hora que está marcada para o início e que ele saiba a hora marcada para o término desta aula, então tem que ter o artigo, você tem que especificar, então tem que ser das 8 às 22 horas, ok? Belezinha? Então, com isso, agora, a gente parte aqui para a nossa questão. Se liga só. Vou apagar aqui e a gente pode executar aqui agora tranquilinho, ó. Ele bota de segunda a sexta com crase na letra A e na letra B. Então, eu já elimino a letra A e a letra B. Na C e na D, ele bota da segunda a sexta com crase. Então, ó, tá certo, a princípio, são 2 possíveis respostas. E na letra E, ele bota da segunda a sexta sem crase. Da mesma forma que de segunda a sexta nunca tem crase, da segunda à sexta sempre tem crase. Então, a gente elimina a letra E. Sobraram C e D. Quem é que vai matar? O resto da frase. Então, tá aqui. O programa será dedicado a você. Se é dedicado a alguém. O termo anterior exigiu a preposição a. Mas o posterior é a palavra você, que é um pronome de tratamento. Detalhe, é um pronome de tratamento unissex. Serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então, não tem distinção de gênero. Logo, eu não boto o artigo. E se eu não boto o artigo, não tem crase. Então, este A aqui vai ser apenas uma preposição. Gabarito, portanto, letra C. Aí agora a gente vai para um próximo assunto. É uma questão de concordância verbal. Mas antes de fazer a questão, a gente tem que bater um papo rápido sobre isso, tá? Se liga só, deixa eu até beber uma água aqui que eu vou falar demais agora. Quando a gente fala sobre concordância verbal, na prova isso se torna perigoso porque você aprendeu na escola que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. E o avaliador esperto que só, ele vai tentar te derrubar com isso. Ele vai colocar uma frase enorme, ele vai colocar um sujeito grande, várias palavras no plural e vai deixar o verbo como, obviamente? No plural. Porque você aprendeu que o verbo concorda com o sujeito. Para piorar, esse cara, esse avaliador, vai botar uma frase que vai fazer sentido. Então, você não vai contestar, você vai, opa, tá certo. Só que o verbo, ele não concorda com o sujeito todo. Ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem
preposição. Então, eu posso ter uma porrada de palavra no plural. Se o núcleo estiver no singular, obrigatoriamente o verbo vai ficar como? No singular. Então, o verbo não concorda com o sujeito todo. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E aí, vamos começar a testar isso daqui, ó. Eu boto assim. A proteção a criança e ao adolescente são importantes. Se o cara bota assim na prova, ele está tentando te derrubar. Muito aluno vai até achar que está certo. Por quê? Porque vai olhar aqui para criança e adolescente, vai achar que são os núcleos do sujeito e vai pensar que o verbo tem que ficar mesmo no plural. Mas aí eu te pergunto, como é que eu descubro numa frase quem é o sujeito? Eu tenho um sistema SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Eu sempre pergunto quem ou que. Então vamos lá. Quem é importante? Aí por que a minha pergunta é no singular se está aparecendo ali no plural? Porque eu ainda não fiz a pergunta. Pode ser uma pegadinha da banca. Então, se eu ainda não fiz a pergunta, eu ainda não tenho o referente. Eu não sei se o verbo vai ficar no singular ou no plural. Se o referente estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o referente estiver no plural, o verbo fica no plural. Então, aqui, quem é importante? A proteção à criança e ao adolescente. Aí eu pergunto a vocês, sujeito simples ou composto? Composto, né, Sidney? Não, não dá esse mole. Eu jamais posso ter núcleo de sujeito preposicionado. Então, o núcleo do sujeito aqui vai ser o substantivo sem preposição. No caso aqui, a palavra proteção. Então, como o núcleo do sujeito está no singular, como é que vai ficar o verbo? No singular. Então, aqui, ó, eu tenho um erro de concordância verbal e ainda de concordância nominal, porque o certo seria a proteção à criança e ao adolescente é importante, pois de fato o que é importante? É a proteção, nesta frase especificamente. Então aqui não é a criança e o adolescente que são importantes, é claro que eles também são, mas esta frase não está dizendo isso, esta frase está dizendo que a proteção à criança e ao adolescente é importante. Até aí, tudo bem? Show? Então, a gente já matou isso daqui, como é que funciona. Agora, e se for uma inversão? Também pode derrubar o candidato na hora da inversão, tá? Também pode derrubar. Então, o cara bota assim, ó. Vinha de um lugar muito distante aqueles meninos. Por que eles fazem isso? Isso, inclusive, serve para você se ligar também em redação. O professor de redação, muitas vezes, ele pede para você não produzir períodos longos e não produzir inversões. Não é que esteja errado. Não está errado produzir um período longo. Quem já fez faculdade sabe muito bem que você reproduz aquilo que você lê. Se você lê um autor que produz períodos longos, você reproduz períodos longos. Se você lê um autor que produz períodos curtos, você reproduz períodos curtos. É assim que funciona. Agora, quando você produz um período longo, você está fadado a 2 erros gramaticais. Primeiro, o erro de concordância verbal, porque o núcleo do sujeito pode ficar muito distante do verbo e você pode cometer um erro de concordância verbal. E o segundo erro é um erro de pontuação, pois o sujeito pode ficar muito grande
E aí você vai sentir necessidade de dar uma respirada. E na escola, muitos alunos aprenderam que vírgula é pausa de respiração. E não é verdade, vírgula é um processo sintático. Você não pode separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento exigido por ele. Então, por isso, você fica fadado a esses dois erros. Então, a preferência numa produção textual é produzir um período curto, porque aí você não vai ficar fadado a esses dois erros. Agora, por que pedem para você não produzir inversões? Até porque não está errado a inversão. Os grandes escritores fazem textos aí com maravilhosas inversões. Só que a ordem direta é uma estrutura facilitadora. Detalhe, não foi o Bechara, o Rocha Lima, o Celso Cunha que inventaram esse sistema SVC. Nós, falantes comuns da língua portuguesa, é que inventamos. Qualquer um que fala a língua portuguesa trabalha com isso desde quando é criança. Quem mora no Brasil, quem mora em Portugal, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde, por aí vai. Pois a criança não sabe nem flexionar o verbo direito ainda, e ela fala assim, ó, eu sabo isso. Então, essa estrutura em que eu coloco o sujeito, o verbo e o complemento facilita para mim que estou produzindo e facilita para o outro que está escutando ou lendo. Ele vai entender melhor. Então, em provas que o cara trabalha a concordância verbal, ele quer dificultar a tua compreensão. Então, ele faz inversões. Claro que se ele tivesse botado na ordem direta, ninguém iria confundir. Ele ia botar, aqueles meninos vinham de algum lugar muito distante. Ninguém ia falar, aqueles meninos vinham. Pô, ninguém. Agora, quando ele começa com um verbo, o que acontece? O falante comum da língua, quando começa uma frase com verbo, ele normalmente deixa esse verbo no singular, porque ainda não apareceu um referente. Então, é natural que ele deixe no singular. Se a frase ainda for um pouquinho grande e, para piorar, ele entender, então ele vai deixar o verbo no singular. Olha só, vinha de algum lugar muito distante aqueles meninos. Entendi ou não entendi a frase? A ideia, entendi. Então, pronto, está certo. Só que, para a concordância verbal não está certo, não. Eu tenho que achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Quem é que vinha? Aqueles meninos. Tudo isso é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo sem preposição. No caso aqui, é a palavra meninos. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo tem que ficar obrigatoriamente no plural. Então, certo, vinham de um lugar muito distante aqueles meninos. Até aí foi, não é? Então, vamos lá. A gente tem uma leve base e agora a gente vai pegar a questão e a cada alternativa, se necessário for, a gente faz um pequeno resumozinho. Então, vamos lá. Tá aí assim, ó. Identifique a opção em que não houve erro de concordância verbal. Então, ele quer a frase certa. Então, vamos lá. Primeira frase. Já fazem alguns dias que não se veem. Que verbo apareceu aqui? Foi o verbo fazer. E o verbo fazer, indicando tempo ou clima, ele é um verbo impessoal, ou seja, é um verbo que não tem uma pessoa para concordar. Portanto, ele caracteriza uma oração sem sujeito. Se ele caracteriza uma oração sem sujeito, ele não vai ter com quem concordar. Então, obviamente, ele vai ficar no singular. Então, aqui, o correto é já faz alguns dias que não se veem. Show, né? Letra B. Na cidade haviam viúvas e clérigos. Opa, que verbo tem aqui? O verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, também é um verbo impessoal. Também é um verbo que não tem uma pessoa para concordar. Também é um verbo que não tem um sujeito. Caracteriza uma oração sem sujeito. Logo, se não tem com quem concordar, ele fica no singular. Então, aqui o certo é, na cidade havia viúvas e clérigos, ok? Aí vamos lá para a letra C. As crianças da cidade têm privilégios. Ah, essa é boa comentar aqui por hora rapidinho, ó. Se eu tivesse colocado aqui a criança da cidade tem privilégios, seria de um jeito. Só que a gente botou as crianças da cidade têm privilégios.
vocês vão reparar que a pronúncia é a mesma. A pronúncia é a mesma. Então, alguma coisa ali a gente vai ter que avaliar com mais calma. Olha a primeira frase. A criança da cidade tem privilégios. Quem é que tem privilégios? A criança da cidade. Tudo isso é o meu sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. Então, aqui jamais poderia ser cidade, porque está preposicionado. O núcleo aqui, ó, é criança. Até porque não é a cidade que tem privilégios. Quem é que tem privilégios? É a criança. E detalhe, não é qualquer criança, é a criança da cidade. Pelo nosso conhecimento de mundo, a gente vê que a criança da cidade tem privilégios em relação à criança da zona rural. Então, neste momento, como o núcleo está no singular, o verbo vem no singular. Agora, olha a frase 2. As crianças da cidade têm privilégios. A pronúncia é a mesma. Então, se eu não tomar cuidado, eu vou derrapar. Então, tem que ter muito cuidado com os verbos ter e vir e os seus derivados. Pois no singular não tem acento. E no plural tem que ter um acento diferencial. Na língua portuguesa, qual é o acento que marca a pluralização? É o acento circunflexo. Então, aqui, ó, quem é que tem privilégios? As crianças da cidade. Quem é o núcleo do sujeito aqui agora? É o termo crianças. O núcleo está no plural, logo o verbo tem de ficar no plural. E aí pensa comigo, como é que eu vou deixar um verbo no plural da mesma forma que um verbo no singular? Não tem como, eu tenho que ter alguma coisa para diferenciar. Aqui no caso vai ser o acento circunflexo, ok? Então a pluralização na língua portuguesa é marcada pelo acento circunflexo. Então olha aqui na nossa alternativa C. As crianças da cidade têm privilégio. A frase está errada porque está faltando o acento circunflexo. Então, neste momento agora, a gente fica entre a B e a E. E eu vou te dizer que a E está muito errada. Então, logo o gabarito é a letra D. Daqui a pouco eu vou falar sobre a E. Mas vamos avaliar a letra D. As luzes do castelo se mantinham acesas. Diz para mim, quem é que se mantinha acesa? As luzes do castelo. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. Como o núcleo está no plural, o verbo vai ficar no plural. Por isso, mantinham e não mantinha, tá? Ok? Certinho. Aí, olha só o que aconteceu aqui na letra E. Apareceu uma expressão partitiva, que é a palavra maioria. E o cara botou assim na prova porque muita gente ensina o seguinte: expressão partitiva especificada, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural, o que não é uma verdade. Não é bem assim que a banda toca. Existe até essa possibilidade, mas eu tenho que entender como é que funciona, na verdade, a questão da pluralização ali. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, não é a maioria da população viviam? Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar com esse verbo viver aí. Quando eu tenho uma expressão partitiva, um núcleo coletivo, sozinhos, né, o verbo vai concordar com eles. Então, bota assim, ó, a maioria vivia, botar perto, né, para ser uma frase completa. A maioria vivia perto. Neste momento, quem é que vivia? A maioria. Isso é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Então, o verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Por mais que este núcleo indique uma coletividade, ele se apresenta no singular. Portanto, o verbo fica no singular. Agora, e se eu especificar? Se eu botar assim, ó, a maioria das pessoas. Eu posso ter a maioria das pessoas vivia, ou então a maioria das pessoas viviam. Vai botar aqui, ó,
perto. Perto de algum lugar, tá? Perto da padaria. Agora, nesse momento, o que acontece? O aluno pensa assim, expressão partitiva está especificada, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Não é assim, Sidney? Não. Na verdade, o que pode ocorrer aqui? Uma concordância gramatical e uma concordância atrativa. Então, no primeiro caso, a gente vai ter uma concordância gramatical. No segundo caso, a gente vai ter uma concordância atrativa. O que é uma concordância gramatical? É uma concordância baseada na soma. É uma concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa. O verbo vai concordar com o referente. Se o referente aparecer no singular, o verbo fica no singular. Se o referente estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Agora, o que é uma concordância atrativa? O verbo automaticamente concorda com o elemento mais próximo. Se o elemento mais próximo estiver no singular, óbvio que esse verbo fica no singular. Se o elemento mais próximo estiver no singular, aí o verbo vai ficar como? Também no singular. Então, se liga só. Aqui é o seguinte, deixa eu só pegar a canetinha. Aqui é o seguinte, frases 1 e 2. Primeira frase. Vamos ver quem é o sujeito. Quem é que vivia perto? A maioria das pessoas. Quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Ué, pensei que fosse pessoas. Não pode ser pessoas, porque eu não posso ter núcleo de sujeito preposicionado. Então, o núcleo é maioria. Então, o verbo aqui está concordando com maioria, está concordando com o núcleo do sujeito. Tudo bem que ele indica uma coletividade, mas ele se apresenta no singular. Já na segunda frase, a maioria das pessoas viviam perto. Quem é o sujeito? Quem é que vivia perto? A maioria das pessoas. Quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Ué, caramba, aqui não é pessoas? Não, porque está preposicionado. Mas é óbvio que o gramático entende que essa palavra aqui, semanticamente, é mais importante para a gente. Você olha para cá e a palavra pessoas é que te chama a atenção, porque agora você sabe que tipo de maioria é a maioria das pessoas, e não a maioria dos padres, e não a maioria dos professores, e não a maioria dos advogados. Então, isso chama a atenção. Entendendo isso, a gramática permitiu uma segunda concordância, que é uma concordância com esse termo especificador. É uma concordância atrativa. Como o termo aqui mais próximo está no plural, o verbo fica no plural. Só que é o seguinte, eu poderia colocar a maioria da população, como está aí na nossa questão. Só que agora, obrigatoriamente, o verbo fica no singular. Então, é a maioria da população vivia. Por quê? Tanto faz concordar com o núcleo do sujeito ou com um termo mais próximo, com um termo especificador. E ambos indicam coletividade, mas os dois se apresentam no singular. Então, se toda a estrutura do sujeito está no singular, como é que o verbo vai ficar no plural? Não tem como. E se, porventura, um dia perguntarem a função sintática dessa estrutura que especifica, a função sintática vai ser sempre adjunto adnominal, porque ele está sempre junto do nome, junto do núcleo do sujeito. Tranquilo? Então, aí, com isso, a gente viu que o gabarito da questão 12 de fato, é a letra D de dromedário. Aí agora, a gente vai para a questão 13. Questão 13 é uma questão interessante, Tá aí, Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Aí ele vem e coloca assim, ainda não, havia ou haviam suado às 8 horas da noite. Nesse momento o candidato derrapa. Sabe por quê? Porque ele aprende que o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, fica no singular. Só que ele meio que elimina essa informação e ele pensa assim, o verbo haver fica sempre no singular, pronto, e acabou.
Então o cara vem e coloca havia suado às 8 horas da noite e vai errar. Vamos lá, aqui o cara está fazendo uma questão de locução verbal. Quando a gente pensa em locução verbal, para fazer concordância, a gente tem que entender toda a estrutura. Então, bota assim, ó, deve ou devem haver questionamentos. E aqui, ó, deve ou devem haver questionamentos. Não, haver não, perdão. Existir. Para nossa sorte, na maioria das questões que a Sesgran Rio apresentou até hoje, quando eles colocam a locução verbal, eles botam o verbo haver e o verbo existir. E por que eu estou dizendo que é para nossa sorte? Porque a gente já domina, a gente já sabe que o verbo haver no sentido de existir é impessoal, mas o existir, ele é pessoal. Quando eu digo o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é impessoal, somente ele é impessoal, somente ele caracteriza oração sem sujeito. Mas o existir, o ocorrer ou acontecer são verbos pessoais. Então, quando aparecer o verbo existir, o ocorrer ou acontecer, vai ter sujeito. Essa é a verdade. Então, eu coloco assim, havia livros na estante. O verbo haver fica no singular porque ele caracteriza uma oração sem sujeito. Mas se eu botar o verbo existir, aí vai ter sujeito. Então, não posso mais colocar existia livros na estante. Eu tenho que colocar existiam livros na estante. Beleza. Só que aqui, eles vieram como verbos principais. E na locução verbal tem um verbo principal e um verbo auxiliar. Quem é que manda? O principal ou o auxiliar? É o principal. E o auxiliar só obedece. Então, olha aqui para o principal. Verbo principal é um verbo impessoal. Caracteriza uma oração sem sujeito. Quando isso acontece, o elemento relacionado a ele funciona como objeto direto. Logo, ele é um verbo transitivo direto. Agora, se a oração é sem sujeito, se não tem sujeito nenhum ali, não tem porquê a estrutura verbal ir para o plural. Então, tudo vai ficar no singular. Então, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, certo, deve haver questionamentos. Agora, olha o verbo existir. O verbo existir é um verbo pessoal. Significa que ele vai ter o quê? Vai ter sujeito. Se eu for classificá-lo, claro que ele vai ser um verbo intransitivo, pois quem existe simplesmente existe. Tem essa diferençazinha aí, ó. O haver, quando caracteriza oração sem sujeito, é verbo transitivo direto, por mais que ele denote esse sentido de existência. Mas o verbo existir, ele é intransitivo, pois quem existe simplesmente existe. Agora, neste momento, se eu tenho sujeito, alguém tem que concordar com esse sujeito. E quem é que vai concordar? É o auxiliar. Então, vai ficar, devem existir questionamentos. Então, galera, ó, para gravar, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar com o sujeito. Foi? Só que na questão, o cara botou assim, ó, havia ou haviam soado às 8 horas da noite. Neste momento, observem que o verbo haver primeiro não veio sozinho. Se ele tivesse aparecido sozinho, aí seriam outros 500. Ele veio dentro de uma locução verbal, só que ele não veio como verbo principal. O verbo principal manda, ele veio como auxiliar. Então, ele não está mandando em nada aqui. Quem é que vai mandar? Quem é que vai predicar esta sentença? É o verbo soar, que é o verbo principal. Então, neste momento, o verbo soar, ele é um verbo pessoal. Ele não está na listinha dos verbos impessoais. Então, aqui, às 8 horas da noite, vai funcionar como sujeito. Então, se ali o núcleo está no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Então, aqui, galera, vai ficar haviam soado às 8 horas da noite. Então, cuidado com isso. Então, aqui,
na nossa primeira lacuna, eu já tenho o haviam e não o havia, tá? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, eu vou ter o haviam. Aí, continuando, o cara bota assim, ó. Quando bateu ou bateram. Quando bateu ou bateram a porta. Aí se liga só. Neste momento, o que o aluno pensa? Ele pensa que é bateu, porque ele continua lendo e ele percebe que aqui tem um viajante. Então ele vai botar bateu. Mas pensa comigo na linha narrativa. Se tem alguém batendo a porta e você sabe que é alguém que está fazendo assim, ó, porque tem a porta com crase, você ainda não descobriu quem é. Pode ser só uma pessoa de fato, mas podem ser 2, 3, 4, 5, tanto faz. Tem alguém batendo a porta, eu estou dentro de casa, então não sei quem é que está batendo. Então, neste momento, eu sei que alguém executa uma ação, mas eu não consigo identificar. Que tipo de sujeito eu tenho? Eu tenho um sujeito indeterminado. Então, neste momento, eu vou ter um verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Então, aqui o certo vai ser baterão. Ok? E aí, agora, para finalizar aqui, a gente tem que era um viajante apenas. Com isso, a gente mata que o gabarito é a letra D de dado. Tranquilo? Então, galera, a gente vai parar aqui, porque a próxima questão já é de um outro assunto. Então, para não misturar, a gente dá uma parada. Eu sei que você já teve muita informação nesse bloco. No bloco seguinte, a gente continua com mais informações. Tranquilo? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Clique lá